Segundo um estudo divulgado pelo IPEA, 8 das 12 cidades brasileiras que irão sediar Jogos da Copa estão com seus aeroportos operando no limite da capacidade máxima. E, em alguns casos, beirando ao colapso operacional, devido à demanda não atendida. Há risco de apagão logístico no setor aéreo. Isso nós estamos alertando nesse espaço há algum tempo. Tá? Se nós observarmos que, segundo esse estudo do IPEA, nenhum dos 10 aeroportos pesquisados tem capacidade para dar conta dos pedidos de pouso e decolagem nos horários de pico, vamos dar um exemplo, o aeroporto de Manaus tem capacidade de atender 9 pedidos de pouso ou decolagem por hora nos horários de pico, mas recebe 17 pedidos. O aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, tá, tem capacidade de atender 14 pedidos de pouso e decolagem por hora e está recebendo nos horários de pico 20 pedidos. Quer dizer, simplesmente isso representa saturação. A solução para este problema, que impacta e afeta a maior parte dos aeroportos brasileiros, é investimentos na ampliação e a construção de novos aeroportos através da Infraero, através de parcerias público-privadas ou através de concessões para a iniciativa privada. Não tem outra solução. E, incrível, precisa o IPEA fazer esse tipo de estudo e divulgar esse estudo que está hoje nas manchetes dos jornais? É só andar pelos aeroportos do Brasil, é só utilizar qualquer um dos nossos aeroportos que vai ver que há uma saturação, que é um absurdo a falta de investimentos nesses últimos anos nos nossos aeroportos, o que determina que, por exemplo, esse ano teremos o crescimento do transporte aéreo no Brasil, que vai chegar a 12% esse crescimento, e não tem aeroporto para suportar um crescimento desses. A economia brasileira crescendo 6% a 7% significa mais utilização dos nossos aeroportos, e simplesmente esses aeroportos não têm como atender esta demanda, esta procura por voos para os mais diferentes pontos do Brasil. Eu estou dizendo há algum tempo, nós estamos muito felizes em sediar a Copa de 2014. O Brasil vai ter na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016 fatores para alavancar seu crescimento, para gerar emprego, para melhorar os serviços públicos, para melhorar a infraestrutura. Agora, não é possível nós retardarmos tanto o início das obras necessárias para garantir uma boa Copa, uma boa Olimpíada e, principalmente, antes da Copa e da Olimpíada, garantir que o Brasil possa crescer, mas que a infraestrutura garanta esse crescimento do país. A nossa infraestrutura não está garantindo que nós possamos crescer 5%, 6% ao ano nos próximos anos. Nos 12 meses terminados em março, a economia da Índia cresceu o seu PIB em 7,4%. Se nós olharmos que a Índia faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, nós vamos ver que realmente são esses países que estão fazendo com que a economia mundial cresça num patamar alto, porque os países desenvolvidos estão com índices de crescimento muito inferiores. Mesmo que haja uma recuperação nos Estados Unidos, que haja uma recuperação no Japão, na Coreia, o crescimento é menor, por exemplo, do que esse crescimento da Índia. Se nós observarmos o que aconteceu no Brasil nos últimos 12 meses, nós vamos ver que o crescimento anualizado chega a perto de 10%. Então, é um crescimento muito alto. A previsão do crescimento de 2010, do nosso PIB, falam em 6,5%, falam em 6% e falam até em 7%. Nós estamos com crescimento próximo ao crescimento indiano e estamos com um crescimento que também está indo na direção do crescimento chinês, algo que não esperávamos, algo, inclusive, que não estávamos preparados, mas é muito importante que se diga: Índia, China e Brasil são 3 países emergentes que estão impulsionando o crescimento mundial. São eles que estão fazendo com que o PIB mundial não cresça menos este ano. Por quê? Porque eles estão garantindo um crescimento sustentável, forte e, na verdade, que compensa o pouco crescimento dos países envolvidos.
As emissões mundiais de dióxido de carbono, resultantes da queima de carvão, de petróleo, de gás natural, devem subir nada mais nada menos do que 43% até 2035. A situação só será evitada se forem selados acordos globais para reduzir a emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento do planeta. As emissões globais de dióxido de carbono de fontes combustíveis fósseis devem elevar-se de 29,7 bilhões de toneladas em 2007 para 42,4 bilhões de toneladas em 2035. Isto é preocupante. Nós tivemos, por exemplo, o mês de abril como o mês mais quente da história, de um mês de abril no mundo. Foi o mês de abril que, na verdade, mostra que o aquecimento global é algo que preocupa, algo que está levando a situações como essa, que todo dia a gente recebe informação de temporais, de vendavais, de problemas terríveis que assolam as diferentes partes do mundo como resultado do aquecimento global. E esta emissão de gases, esta situação de falta de controle, inclusive nos países desenvolvidos, que resistem, como os Estados Unidos, a acordos que restringam mais fortemente essa emissão de gases, pode levar o mundo a uma situação muito pior do que nós estamos vivendo. Esse aquecimento global tem que ser contido, e só vai ser contido se tivermos controle sobre a emissão desses gases e se os países desenvolvidos, principalmente, e comandados pelos Estados Unidos, aceitarem acordos internacionais que restringam essa emissão. A crise na Europa continua agravando-se. Uma demonstração disto é a pressão que bancos europeus estão sofrendo para encontrar mais recursos. Não estão recebendo, não está havendo um fluxo de recursos, uma transferência de recursos entre os bancos. A taxa de empréstimos entre bancos, a taxa LIBOR, prosseguiu em alta, e um sinal de que essas instituições estão reticentes em emprestar uma para as outras. Preste atenção, o sistema financeiro internacional praticamente parou, essas transferências entre bancos paralisaram, faltou crédito a partir da quebra do Lehman Brothers lá em setembro de 2008. Isso deflagrou a crise internacional. O que nós estamos vendo lá na Europa? A situação europeia, principalmente de alguns países, não apenas a Grécia, mas a Itália, a Espanha, a Irlanda, a própria Inglaterra com déficit fiscal altíssimo, Portugal, países que estão, na verdade, sinalizando muito negativamente que nós podemos estar iniciando uma nova grande crise internacional. E o sinal dessa crise é esta falta de transferência de recursos entre os bancos, o que significa menos crédito. Bancos e gestores de recursos americanos, por exemplo, para piorar a situação, têm reduzido sua exposição às turbulências na Europa, evitando emprestar aos seus pares europeus, quer dizer, os bancos americanos não emprestam para os bancos europeus. Os bancos europeus não transferem recursos entre eles. E nós podemos ter uma nova crise no sistema financeiro e, por consequência, uma nova crise internacional, que, de alguma forma, pode impactar o Brasil, que, mesmo mais preparado do que outros países para enfrentar uma nova crise econômica, não tenha dúvida que isso significará alguma coisa de menos desenvolvimento daquilo que está previsto para esse ano. Então, a crise europeia continua, o desdobramento deverá ocorrer nas próximas semanas e os sinais são muito preocupantes.